Amém, glória a Deus. Tudo bom, queridas? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós já oramos e nós vamos estar compartilhando essa noite, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre intercessão. E nós vamos falar dos dons espirituais. Falar dos dons espirituais é um pouco difícil, porque às vezes a gente, por infantilidade, por falta de conhecimento, por exageros, por a gente ver alguma outra irmãzinha assim mais exagerada, mais extravagante na igreja, a gente fica, Deus me livre. E a gente fica sempre com o pé atrás. E é uma posição que eu acho que a gente toma constantemente. E a gente limita o poder e a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas isso não é uma atitude que agrade ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do culto. Ele é o Senhor das nossas vidas. E quem somos nós para bloquearmos ou deixarmos? Falamos, ó Deus, o Senhor vem até aqui, o Senhor vem até aqui. Ali o Senhor não pode, não quero, enfrentar isso daí. E a gente está buscando cada vez mais aprender sobre o ministério de intercessão, que é um ministério maravilhoso. E a gente está buscando o quê? Alcançar a excelência nesse ministério. É ir além daquilo que a gente tem vivido hoje nas nossas vidas. E isso, amadas, é um grande desafio. Não é fácil. É um desafio grande. E alcançar a excelência é muito mais, vai muito além do que ter disciplina e ser uma pessoa com sensibilidade espiritual. Vai além disso daí. O problema é que muitos intercessores param na metade do caminho. Eles chegam num nível e eles param de buscar mais. Eles param de querer ir além. E hoje nós vamos falar de algo muito profundo para complementar as nossas vidas como intercessores. Nós vamos falar sobre a ação dos dons que Deus nos dá. E esses dons que o Senhor nos dá, a capacitação que Ele nos dá para exercermos o ministério de intercessão, eles são muito mais do que ferramentas para nos capacitar. Eles são demonstração do amor de Deus. Eles nos mostram quanto que o Senhor nos ama e está presente. Esses dons que o Senhor quer nos capacitar, eles nos mostram o quanto Ele está presente, o quanto Ele está vivo, o quanto Ele está agindo nas nossas vidas, através das nossas vidas e nos nossos ministérios. Então, Ele é fundamental para o ministério de intercessão. A abertura, o exercício dos dons espirituais. Então, a gente não pode colocar limites, colocar bloqueios ou colocar regras para esses dons espirituais. O que a gente tem que fazer? Conhecer e se entregar nas mãos de Deus. Porque esses dons, eles são demonstração do amor de Deus. Ele nos mostra quanto Deus está vivo, está presente e está agindo em nós, através de nós e no ministério. O apóstolo Paulo fala que existem 3 tipos de dons espirituais. Os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. E a vontade de Deus para a igreja é que a igreja flua nos dons espirituais. É que a igreja flua nos dons de Deus. Os dons do Pai está relatado lá em Romanos capítulo 12. Os dons do Filho, Efésios capítulo 4. E os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12. A gente vai falar de um por um agora. Mas o que a gente vai falar? Eu queria dar uma aula, eu queria falar muito sobre cada um dos dons. Eu queria ter tempo aqui de estar esmiuçando cada um dos dons espirituais para a gente ver a importância que cada um deles tem no ministério da intercessão. Mas a gente não tem tempo. Eu vou dar uma pincelada assim, bem rápida no que é cada um. E eu quero pedir para vocês, estejam lendo depois dessas passagens, estejam orando a respeito dessas passagens e estejam buscando os dons espirituais para que o nosso ministério seja exercido com excelência. E cada um desses dons, ele revela o caráter de Deus. E quando eles operam juntos,
porque ele tem muito a ver também com as nossas características pessoais, e quando esses dons operam juntos, com harmonia, eles trazem equilíbrio e poder para a igreja. Através desses dons em harmonia e equilíbrio, a igreja vai andando em vitória, vai andando em poder, vai trazendo crescimento. Por isso é importante nós conhecermos e compreendermos mais a respeito dos dons espirituais. Nós precisamos conhecer e compreender, saber que existem, buscar, orar, pedir ajuda de Deus, para que esses dons sejam manifestos nas nossas vidas. Para isso, nós precisamos estar em sintonia com Deus. Nós precisamos estar em sintonia, buscando a presença de Deus. Quais são os dons do Pai? Está lá em Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8. São dons que têm a ver com a nossa identidade, ou seja, são dons que têm a ver com a nossa capacitação pessoal e individual, da forma como nós servimos no corpo. Mostram que os pais nos chamam para servir da forma como Ele nos fez, cada uma com sua característica pessoal, com a nossa identidade própria, né? Então lá Romanos 12, versículo 6 fala o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-se ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui o apóstolo Paulo está falando dos dons de Deus, que são profecia, capacidade de perceber com clareza o que Deus está comunicando e declarando com ousadia a verdade. Profecia é um dom essencial para o ministério de intercessão, porque ele vai perceber aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. Ele não somente vai falar, como ele vai ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Serviço. Serviços sustentam os ministérios nos bastidores. Ele torna o amor de Deus visível através da sua ação. São aquelas pessoas que não aparecem muito na igreja, mas sem elas a igreja não anda. Dom de ensino. O dom de explicar verdades bíblicas com clareza, com amor, através da palavra de Deus. O dom da exortação é saber corrigir, animar, fortalecer. Ele tem facilidade de trazer encorajamento para os cansados. Dom de contribuição. Ele vai além de contribuir financeiramente. Esse dom envolve a disposição para investir no reino, não apenas financeiramente, mas de todas as formas, através de tempo, através de dedicação, através de outras sortes de contribuição. Liderança, habilidade de organizar, de cuidar, de liderar o povo de Deus. E misericórdia também Paulo cita nessa passagem. Revela o coração compassivo de Deus. Pessoas com esse dom são sensíveis às dores dos outros. Então, cada uma de nós, conforme a sua característica pessoal, exerce determinado dom. Né? Tem umas que exercem mais fortemente, ativamente um determinado dom, outras exercem outros. Gente, um dom que eu preciso me melhorar muito é o dom da misericórdia. Às vezes a pessoa está com um problemão, né? E eu não percebo, eu sou meio assim, voada. Eu não percebo muito a necessidade das pessoas do meu lado. Às vezes me falam, você viu fulano como ele estava? Não percebi. Não. Eu sou meio desligada, mas faz parte da minha característica pessoal. Então, a gente exerce nossos dons de acordo com as nossas características pessoal, mas não quer dizer que a gente não precise melhorar em alguns aspectos. Eu preciso melhorar em exercer o meu dom de misericórdia. E na prática, esses dons influenciam diretamente como cada intercessor ora e como ele age. Ou seja, os meus dons pessoais influenciam a minha forma de agir.
Os dons de outra pessoa influenciam. Por isso que o ministério de intercessão, ele vai conforme, não existe uma regra. Na prática, esses dons influenciam diretamente como cada intercessor ora e age. Quem tem o dom de misericórdia, normalmente ora em lágrimas. São intercessores que carregam em suas orações o amor do Pai. Quem tem o dom de exortação, ele vai sentir o impulso de orar encorajando, ajudando quem está desanimado, repreendendo o mal. São intercessores com maior autoridade. Dons de liderança praticam orações com estratégia, mobilizam redes de intercessão, dão cobertura espiritual, mobilizam equipes de trabalho. Dons de ensino são fundamentais para o conhecimento e aprofundamento do ministério no meio da igreja. E uma coisa importante, amados, um dom não concorre com outro dom, mas eles complementam um ao outro. Cada uma de nós tem um dom específico, cada uma de nós é chamada para contemplar e agir na obra de Deus de uma forma diferente. E esses dons, eles se complementam. E nós devemos usar os nossos dons segundo a graça que nos foi dada, sabendo que sempre esse ministério é o único. Nesse ministério, o único que tem que ser exaltado é Deus. Não é quem tem esse ministério, quem tem aquele ministério, quem exerce o outro ministério. Quem vai ser exaltado é Deus, e cada um usar o seu ministério de acordo com o seu chamado. Dons ministeriais são os dons do Filho. São os dons dados por Jesus depois da sua ressurreição. E são os dons voltados para a edificação e para o fortalecimento da igreja. São ministérios que organizam, ensinam, pastoreiam e lideram o povo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, está falando dos dons de Cristo, né? São os dons que visam o fortalecimento da igreja. E ele mesmo concedeu. Olha só que aqui o apóstolo Paulo está falando que Jesus é aquele que desceu é o mesmo que subiu até o outro céu, e ele está citando Jesus. E nisso que ele está citando Jesus, ele fala, e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao conhecimento da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Olha que versículo lindo. Então, o propósito desses dons do Filho, os dons de Cristo, os dons apostólicos, né? É edificação da igreja e é preparar o povo para servir com propósito e excelência. São os dons voltados para a liderança, para o cuidado do rebanho e para o crescimento saudável da igreja. Quais são esses dons? Apostolado. O apostolado é um dom dos pioneiros espirituais. São aqueles que lançam os fundamentos da igreja. Eles alicerçam a igreja. Profetas, eles recebem e comunicam a vontade de Deus. O intercessor profético, ele não somente intercede, mas ele também ouve aquilo que Deus tem para falar. Gente, exercitar o ministério de intercessão com o dom profético, porque profético não é aquilo que você está só ouvindo de Deus, é aquilo que você conhece de Deus através da palavra. Então você, quando anuncia a palavra de Deus, você anuncia a profecia. E exercitar o ministério de intercessão com dom profético é algo que tem um peso espiritual fortíssimo. É algo que precisamos buscar nas nossas intercessões. Ele faz decretos espirituais com fé, faz decretos com ousadia. O evangelista, eles são apaixonados por vida. Quanto nós precisamos mais desse dom na nossa vida? Eles têm um coração cheio de compaixão pelas almas. Eles fazem orações pautadas na salvação, na libertação, na colheita espiritual. Então, um evangelista intercessor,
Ele é aquele intercessor com lágrimas, ele é aquele intercessor amoroso, é aquele intercessor que clama por vidas. O pastor, ministério de pastor, são pastores de coração, não só de congregações, mas são aqueles que cuidam, aqueles que carregam em si o peso da luta dos outros, têm aquela sensibilidade espiritual de cuidado, de pastoreio. O mestre, o dom de mestre é aquele que sustenta suas orações com base na palavra. Ele ajuda os outros a orar com conhecimento da palavra, com embasamento bíblico. Aí nós conhecemos os dons que vieram do Pai, os dons ministeriais de Jesus, né? E agora nós vamos falar um pouquinho dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são os dons sobrenaturais que o Espírito Santo distribui para diferentes pessoas, de acordo com a vontade dele. Tem como objetivo trazer edificação, consolo, encorajamento, capacitação para a igreja. Esses dons não dependem da capacidade humana, mas eles vêm da soberania e da graça do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, está citando esses dons, né? Olha que texto tremendo. Apóstolo Paulo fala o seguinte, a partir do versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito. Olha a variedade dos dons que o Espírito Santo distribui para a igreja. A um, variedade de línguas, a outro, a capacitação para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-a como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui que esses dons são dados pelo Espírito Santo, visando um fim proveitoso. Então, amadas, a gente precisa desses dons. Para quê? Para que a igreja tenha um fim proveitoso através desses dons. Para que a igreja venha a ser edificada, para que a igreja venha a ser restaurada, para que a igreja venha a ser fortalecida através do quê? Das manifestações dos dons do Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo demonstram que Deus está presente, ativo, operando no meio do povo. Que coisa mais maravilhosa você ter aquela experiência da presença de Deus no nosso meio. Como é edificante, como é tremendo, né? E o apóstolo Paulo dividiu esses dons de algumas formas. Primeiro, os dons da revelação. Quando Deus ilumina algo que estava escondido. Eles revelam a mente de Cristo. Eles dão clareza para orar da forma precisa. Palavra de conhecimento. É o poder de revelar fatos que estão escondidos. Então, quando a gente ora por determinada pessoa, a gente tem essa sensibilidade de saber o que está ocorrendo, a circunstância vivida. Você vai orar com foco, orar com meta, orar com, com propósito. Por quê? Por causa da palavra de conhecimento. Por causa do dom da revelação, desculpa. Aí vem a palavra de conhecimento, que é o poder de revelar fatos que estão escondidos. Discernimento de espírito. Identifica se algo é fruto do espírito, se algo é fruto da carne, se algo é fruto do inimigo. Então o intercessor tem que ter o dom do discernimento de espírito. E esse dom protege o corpo de Cristo contra enganos. Esse dom fortalece na guerra espiritual. Os dons de poder agora. Gente, eu só estou dando uma pincelada. Eu estou passando assim rapidinho porque a gente não tem tempo. Mas eu quero muito que a gente aprenda depois e você possa se aprofundar no conhecimento dos dons. E a importância do exercício dos dons no ministério de intercessão. Dons de poder demonstram a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Que é coisa mais tremenda do que você fazer uma intercessão embasado no dom do poder de Deus. Você está revelando coisas, você está manifestando a glória de Deus através de uma intercessão.
Dons da fé. Esse aqui eu vou voltar daqui a pouquinho a falar sobre ele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre fé. Mas não se trata apenas de ter fé, mas de crer, de você saber, de você ter certeza, você saber que tudo é possível para Deus. É que não existe outra saída, existe aquilo que é a vontade de Deus. Então é o exercício do dom da fé que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Dons de cura, como é maravilhoso você ver Deus operar, capacidade sobrenatural para gerar cura física, cura emocional, cura espiritual, restauração de vidas. São dons que demonstram o poder de Deus para manifestar sua glória. Quando existe isso daí, a glória de Deus é manifesta. E também os dons da operação de milagres. Envolvem multiplicação de pães, livramentos extraordinários, intervenções divinas, libertações. São os dons de milagres. E ainda tem os dons da fala, que o apóstolo Paulo cita, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os dons da fala. Uma coisa importante, amadas, é que quanto mais a gente caminha no ministério da intercessão, mais a gente vai vivendo a experiência com esses dons. Não quer dizer que eu tenho determinado dom, você tem outro dom, você tem outro dom. Mas a gente anda por esses dons, a gente flui por esses dons conforme a necessidade, conforme a ação do Espírito Santo, conforme o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso nós precisamos estar abertas para que o Espírito Santo nos use conforme a vontade dele, conforme o momento que ele quer, conforme a direção que ele for dando, né? Cada uma de nós possa usar cada um desses dons. Eu preciso saber orar em línguas para interceder? Não. Existem 9 dons que o apóstolo Paulo cita. Você pode exercitar dons de ministério, de misericórdia, você pode exercitar outro dom. Ninguém precisa exercitar um dom e se firmar naquele dom. O intercessor pode ter todos os dons, ou cada um desses dons, conforme apraz ao Espírito Santo distribuir a cada um. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dom da fé. Você crê que você é um intercessor com pouca fé ou com muita fé? Qual que é o teu papel no ministério de intercessão? Você tem uma fé do tamanho da fé de Abraão? Gente, a fé de Abraão, querer, levar o próprio filho para o sacrifício, o filho da promessa. Que fé que esse homem teve, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. A fé é um dom do Espírito Santo de Deus. Aí eu vou falar para você um versículo lá de Mateus capítulo 14, versículo 31. Pedro está lá vendo Jesus e Jesus fala, vem Pedro. Ele fala, se for realmente o Senhor, me manda ir ter contigo. E Deus fala, e Jesus fala, vem. E Pedro está lá com os olhos firmes em Jesus, andando sobre as águas, naquela fé tremenda. Aí ele sente o molhado na canela, ele sente o vento que já respinga água no joelho, aí ele tira os olhos de Deus e olha para o mar, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? E ele começa a afundar. Aí no versículo 31 do capítulo 14 de Mateus, fala assim, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Gente, Jesus estava falando com o futuro apóstolo da igreja, fundador de igrejas, o homem que fazia curas tremendas. E Jesus chamou o apóstolo Pedro de homem de pequena fé. Aí Jesus está lá fazendo seus milagres, chega para ele uma mulher sírio-fenícia, que não é do povo de Deus. E ela pede para Jesus curar a filha dela que estava endemoniada. E Jesus fala, não, eu não vim para vocês, eu vim para cuidar do povo de Israel. Mas ela fala, mas os cachorrinhos se alimentam na mesa dos senhores. Aí Jesus fala lá no capítulo 15, versículo 28 de Mateus. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande a tua fé. Jesus falou que aquela mulher tinha uma fé grande. Aí Jesus é procurado por um centurião romano. Os romanos estavam oprimindo o povo judeu. Eles estavam
fazendo com que o povo judeu estivesse lá debaixo das suas próprias leis e tudo mais, e o centurião era quase que um inimigo do povo judeu. Mas aquele centurião cheio de fé procura Jesus e fala: meu servo está à morte, eu preciso que o Senhor cure meu servo. E Jesus fala: eu vou com você. Ele fala: não, eu sou um homem de autoridade, e quando eu falo alguma coisa para os meus subordinados, eu não preciso ir junto, eles fazem com que a minha vontade se realize. Então o Senhor não precisa ir para minha casa, basta o Senhor falar que eu sei que meu servo vai ser curado. E aí lá no versículo 3, ouvindo isso, Jesus fala: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, o apóstolo foi um homem de pequena fé. A mulher cirofenícia, uma mulher de grande fé. E o homem romano, centurião, Jesus falou, se espantou, ficou espantado do tamanho da fé. Faz sentido isso para a gente? O futuro apóstolo, pequena fé. A mulher, grande fé. O centurião, que nem era judeu, Jesus se admirou da fé dele. Não faz sentido, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus dá uma medida de fé para cada um de nós, e a medida da fé que Deus nos dá é a mesma. A questão não é quanto cada uma tem de fé, cada uma de nós tem de fé, mas a questão é quanto cada uma de nós exerce a fé que Deus nos deu. Aquela mulher exercitou muito da sua fé. Aquele centurião surpreendeu Jesus no exercício da sua fé. E Pedro exerceu pouquinho só da sua fé. Ele estava indo bem, mas de repente a fé dele despencou. Ou seja, não é que nós temos muita ou temos pouca fé, porque Jesus não faz acepção de pessoas e a fé é um dom de Deus. Mas a questão é quanto nós temos exercitado a nossa fé. Então, para que nós possamos exercitar com excelência o ministério de intercessoras, nós precisamos ser mulheres que exercitam a sua fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, eu te pergunto de novo, a tua fé é maior ou é menor que a fé de Abraão? A tua fé é igual à fé de Abraão. Deus deu a mesma fé que ele deu para Abraão, ele deu para você. Mas quanto foi que Abraão exercitou a sua fé? E quanto nós temos exercitado a nossa fé no ministério de intercessão? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós nessa noite aprendendo sobre o ministério de intercessão, eu tenho certeza que amanhã a tua fé vai ser muito maior do que era hoje. Por quê? Porque nós estamos exercitando, aprendendo e buscando conhecer mais os dons que Deus nos dá. E nisso a gente vai crescendo, e nisso a gente vai caminhando, e nisso a gente vai aprendendo a exercitar melhor. Eu tenho certeza que após esses conhecimentos que nós temos compartilhado, nós temos crescido em fé. Porque eu tenho crescido em fé. E quais são, amadas, os princípios para nós fluirmos nos dons espirituais, nos dons que Deus tem nos dado? Quais são os princípios que nós precisamos ter para que a gente exercite todos esses dons espirituais nas nossas vidas? Primeiro princípio é disponibilidade. Os dons fluem melhor quando nós nos colocamos à disposição de Deus sem reservas. Segundo princípio é submissão. É fundamental estar debaixo de uma cobertura espiritual, evitar abusos, evitar querer crescer. O intercessor ele tem que ser submisso à sua liderança espiritual. Terceiro princípio é a prática e o exercício. Quanto mais nós usamos os nossos dons, mais eles vão se desenvolvendo. E Deus quer que nós os usemos. Deus quer que nós estejamos aptas. Deus quer que a gente exercite esses dons espirituais. Mais um princípio fundamental. Santidade e sensibilidade são muito importantes porque um coração alinhado com o coração de Deus, ele ouve, ele discerne a voz de Deus. Então nós precisamos buscar sensibilidade espiritual para saber aquilo que Deus tem para nós.
E não podia deixar de ser, né? É o amor como motivação. Porque sem amor, até os dons mais poderosos, eles perdem o sentido. O amor tem que ser a essência do ministério da intercessão. Nós precisamos usar, nós precisamos exercitar e nós precisamos buscar os dons para exercitarmos esse ministério com excelência. Um ministério com eficácia, onde o nome do Senhor seja exaltado, onde vidas sejam libertas, salvas, e o inimigo saia envergonhado. É esse o ministério que eu quero para a minha vida, é esse o ministério que eu quero para a minha igreja, e é esse o ministério que eu quero, minha irmã, para cada uma de vocês. Sabe, é que vidas sejam salvas, o inimigo seja envergonhado, e o Senhor seja exaltado. E eu estou disposta a trilhar essa jornada, buscando exercitar mais e mais os dons que Deus está me dando. E você? Vamos juntos nessa jornada? Vamos buscar mais a presença de Deus? Vamos buscar exercitar aquilo que Deus tem para a igreja? Nós já aprendemos sobre identidade, sobre filiação, sobre rejeição, sobre abandono. E juntar tudo isso aos dons espirituais, gente, o inimigo vai ser envergonhado com certeza. E frutos virão desse nosso ministério. Estou contando com vocês para isso, amém? Vamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Amém? Por isso eu espero vocês a semana que vem, falando sobre mais ainda sobre os dons espirituais e o fortalecimento do ministério de intercessão. Beijo grande para cada uma de vocês, amadas. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, queridas. Deus abençoe.